Olá pessoal, sou o professor Fernando, professor de Física do Totem On, e nós vamos dar início agora à cinemática 2, ok? Aqui nós vamos tratar dos movimentos MRU e MRUV, trabalhando as suas características, suas peculiaridades, equações e gráficos, ok? Vamos começar pelo movimento retilíneo uniforme, que nós apelidamos e sempre abreviamos por MRU. Primeira característica, eu digo característica principal, característica fundamental, a velocidade é constante. Tá? Esse movimento não admite mudança na velocidade. Tá, mas não é só ser constante, né, gente? Ela tem que ser constante e é diferente de zero. Porque ser zero também significa ser constante. Não, ela tem que ser constante e diferente de zero. Onde é que eu estou me apoiando? Por ser diferente de zero, ela tem que existir para poder representar essa palavrinha aqui, ó, movimento. Correto? Outra, para velocidade ser constante, esse corpo não pode estar acelerado. Ele não pode estar munido de aceleração. Ele não pode apresentar qualquer forma de aceleração. Então eu destaquei lá, aceleração igual a zero. Aceleração nula. E aí de repente você diz, mas essa equação já pintou no outro módulo. Gente, vai se repetir. Daqui para frente nós vamos buscando as equações e as aulas anteriores, ok? Na equação de velocidade média, eu gosto sempre de trazer ela para dentro do movimento retilíneo uniforme, porque em intervalos de tempos iguais, ok? Se a nossa velocidade é constante, se a nossa velocidade não muda, então significa que nós teremos sempre os mesmos deslocamentos nos mesmos intervalos de tempo. Ou seja, nós vamos percorrer sempre os mesmos espaços nos mesmos intervalos de tempo. Tem alguma forma de escrever isso de forma mais simples? Tem lá, ó. Nós teremos deslocamentos iguais nos mesmos intervalos de tempo ou para os mesmos intervalos de tempo, os mesmos deslocamentos. Como é que eu vejo o movimento de um carro, por exemplo, o movimento de um corpo em relação a uma trajetória se a velocidade dele é constante? Lembra da questão do gotejar água do radiador, gotejar óleo do motor, que geralmente as provas costumam trazer como situação ao longo do movimento do carro, do veículo na estrada? Nós precisamos sempre de espaços iguais. Repara lá, ó, sempre a mesma distância, correto? Eu não posso, nesse tipo de movimento, identificar espaços cada vez maiores. Eu não posso, dentro desse movimento, identificar espaços cada vez menores. Aqui eu vejo o corpo acelerando, aqui eu vejo o corpo freando. Isso não pode acontecer. Dentro de um MRU, sempre os mesmos espaços para os mesmos intervalos de tempo. Essa equação, ela nos traz mais alguma coisa? Gente, é dessa equação que nasce a equação horária do MRU. Nós só vamos demonstrar isso e desdobrar a partir da equação da velocidade média. Olha lá, velocidade é igual. Lembra que o delta representa a variação do que eu meço? Então aqui seria do espaço. Então final menos o inicial. Da mesma forma o delta de baixo, variação do tempo final menos o tempo inicial. Eu sempre que vou aferir tempo, vou registrar tempo ou pedir que isso seja feito, e eu utilizo um cronômetro para isso, eu sempre parto do instante inicial zero. Eu sempre zero um cronômetro. Eu não vou pedir que quem está fazendo a aferição de tempo, olha, destaca aí os 20, 30 segundos que já estão aferidos e marca a partir de então. Não, eu vou destacar esse T0 aqui, ó, como sendo zero, partindo do instante zero, tá? E observando o tempo total do evento, tá? Mas eu faço o que então? Vou trazer a equaçãozinha para cá. Essa velocidade fica igual a diferença entre os espaços percorridos, admitindo que o instante inicial seja zero, eu só busco o tempo final, correto? O que está dividindo, quando subir, ele sobe multiplicando. Então teremos a diferença dos espaços e a velocidade que recebe o tempo. Que, ó, repetindo, mudou de membro, propriedade inversa, está dividindo, sobe multiplicando, multiplicando. Mandando esse S0 para o outro lado, né, o nosso espaço inicial, nossa posição inicial, também propriedade inversa, o que está subtraindo passa somando. Então esse S0 subtraindo passa somando para o segundo membro. E aí você me pergunta, o que eu ganho com isso? Gente, nós ganhamos com isso
a função horária da posição. Até vou identificar ela aqui, ó. Função horária da posição dentro do movimento retilíneo uniforme. Aí você me pergunta, como é que se faz uso? Quando que se faz uso? Quando eu quero identificar a posição de um corpo. Basta eu identificar a posição inicial em que o evento começa, onde a análise começa, a velocidade desse corpo e o instante em que ele está pedindo essa posição, ok? Aqui nós temos intervalo de tempo, mas aqui nós estamos buscando o instante em que tal evento está ocorrendo. Então, por isso nós chamamos função, né, uma grandeza em função do outro, função da posição em relação ao tempo. Ok, gente? Fechamos com isso o MRU, conceito, características e equação, tá? Logo em seguida nós vamos para a análise gráfica desse movimento, tá? Na próxima aulinha, logo em seguidinha, e nós montamos a função da posição em relação ao tempo do gráfico do MRU. Um abraço.